Vamos então para a receita de hoje, bolo de tapioca com anglaise de canela. Aquele bolo molhadinho, saboroso, com aquele cremezinho de leite condensado, creme de leite e canela, maravilhoso para uma sobremesa, para qualquer momento que você queira fazer. Receita é simples, poucos ingredientes e muito fácil de fazer. Vamos lá? Quais são os ingredientes? Nós temos aqui farinha de trigo, nós temos tapioca, açúcar, leite de coco, manteiga e ovos. O primeiro passo que nós vamos fazer é o seguinte: a gente tem tapioca em grãos, mas essa tapioca também vocês podem utilizar aquela tapioca em flocos. Para ficar bem hidratado, vamos pegar e fazer o seguinte: 250 ml de leite de coco e vamos colocar em 250 gramas de tapioca. Se você sentir e perceber que essa tapioca não está bem hidratada, ela tem que ficar bem soltinha, você pode colocar um pouquinho mais de leite de coco ou também um pouquinho de leite de vaca. Deixa aqui aguardando. Enquanto isso, nós vamos fazer o seguinte passo. Numa batedeira, vocês vão colocar 350 gramas de açúcar refinado. Esse é bem importante, o açúcar refinado, por ele ser mais clarinho, bem mais branquinho, vai deixar o aspecto do seu bolo também um bolo mais clarinho. Então na batedeira, 350 gramas de açúcar e 250 gramas de manteiga. Pode usar margarina? Também pode. Só que a margarina tem que usar com pelo menos 80% de lipídio, que é a quantidade ideal para que a gente possa trabalhar e dar a função de umidade que o bolo vai necessitar. A gente vai bater isso. Até formar um creme bem clarinho. Depois disso, quando a gente perceber que esse creme está bem clarinho, nós vamos acrescentar os ovos para que então possa continuar o batimento, tá bom? Vamos lá? Depois que a gente bater, nós vamos então transferir este creme para um bowl, uma vasilha de sua preferência, para a gente finalizar com a nossa receita, até formar esse creme bem levinho. Ah, eu não falei a quantidade dos ovos, não é verdade, desculpa aí, tá? São 3 ovos para essa receita aqui. Então a gente bate mais um pouquinho com um batedor para poder ficar totalmente homogêneo. Vamos colocar a tapioca e vamos misturar novamente com um batedor para que possa então ficar totalmente ao creme de manteiga. Dessa forma todos os grãos vão ficar bem soltinhos na receita. Pronto. Próximo passo aqui é a gente colocar a nossa farinha de trigo que já foi previamente peneirada. É muito importante a gente peneirar a farinha de trigo para que possa então retirar qualquer excesso de grânulos da farinha de trigo que ela não possa ser dissolvida. Que é muito desagradável, claro, né? Você sabe, encontrar num pedaço de bolo aquele pedacinho de farinha de trigo que não foi assada, então fica bem desagradável. Então, como ela foi previamente peneirada, a gente vai então fazer a mistura. O interessante é que essa farinha de trigo ela já tem que ser com fermento. E se você tiver a farinha de trigo sem o fermento, pode colocar um pouquinho só, uma quantidade, para que possa dar um pouco de leveza, né? O fermento ele dá essa leveza. São 250 gramas de farinha de trigo. Agora vem um passo bem importante para que a gente possa deixar aquele bolo de tapioca bem molhadinho. O segredo tá, ó, pulo do gato. Nós vamos colocar 300 gramas de creme de leite. Esse aqui é o segredo bem importante porque o creme de leite ele vai deixar a massa da torta de tapioca, desse bolo de tapioca, bem molhadinho. E então continuar e fazer a mistura aqui. Bem simples, não é? Vocês podem fazer em qualquer momento. Teve aquela vontade de fazer aquele bolinho no final da tarde, impressionar os seus amigos num almoço, com uma sobremesa maravilhosa. Esse bolo de tapioca vai surpreender seus amigos e seus convidados. Pronto. Feito isso, a massa está pronta. Fica essa massa linda, bem clarinha, bem leve. E nós vamos então fazer
o processo agora de finalização, que é levar isso numa assadeira de sua preferência. Agora, depois da massa pronta, nós vamos então levar para o processo de assar. E vou mostrar para vocês o segundo pulo do gato desta receita de hoje. Lembrando que o primeiro pulo do gato foi colocar creme de leite a esta receita para deixar a massa mais molhadinha. Esse é o segredo dessa receita. E o segundo passo importante, o segundo pulo do gato, é a gente trabalhar com o processo de untar a forma utilizando farinha de trigo e óleo, tá? Geralmente a gente tem aquele costume de utilizar manteiga e farinha de trigo, mas a manteiga ela tem cheiro, a manteiga tem sabor. Isso pode fazer com que o processo final da sua receita possa ficar com um pouco mais de sabor, aquele sabor salgadinho ao redor da massa, tá? Então um segredo bem bacana é você fazer uma mistura, tá? De farinha de trigo e óleo. Óleo não tem cheiro, não tem sabor, e a gente tem os dois pontos necessários para a gente fazer o processo de untar. Ou seja, a gente tem uma gordura e tem uma farinha. Quando a gente coloca sobre a assadeira, na assadeira, leva para assar, a gente vai ter no final uma massa bem assada, bem clarinha e sem esse cheiro, sem sabor e sem esses excessos que a gente geralmente encontra no final dos bolos, tá? Como eu falei para vocês, a gente pode utilizar as forminhas individuais, pode trabalhar com um guardanapo ou então um pincel. Ela fica assim mesmo, bem limpinha. Ou a gente pode também trabalhar numa forma maior para fazer nossa receita do bolo de tapioca. Tá? Coloca então o azeite, a gordura, mistura e espalha por baixo e pela lateral desta assadeira. Nas forminhas individuais é bom a gente trabalhar com um medidor específico, porque aí a gente já tem a quantidade certa. Então a gente tem tamanho certinho para todo mundo. E no final a gente vai colocar na assadeira maior. O segredo tá agora também é o seguinte: nós vamos levar isso aqui para assar a 140 graus por mais ou menos 30 minutos ou 35 minutos, tá? Isso vai depender também de cada forno de vocês. A gente fala geralmente em graus, mas o interessante é que cada pessoa conheça o seu próprio forno. Então você deixa no forno baixo, tá? Para que possa assar lentamente e fazer com que a tapioca libere seu sabor, libere sua maciez depois do processo de assar, tá bom? Vamos lá? Para acompanhar o nosso bolo de tapioca, vamos fazer agora o nosso anglaise de canela, tá? O que é que nós vamos utilizar para fazer essa cobertura maravilhosa de canela? Nós vamos pegar canela em pó, vamos misturar no creme de leite, uma caixinha de creme de leite, misturar para poder ficar totalmente homogêneo, tá? E vamos colocar aqui no fogo juntamente com uma caixa de leite condensado. Vamos levar isso aqui ao fogo até engrossar, tá? Sempre envolvendo, porque esse creme ele pode pegar no fundo da panela. Vamos então sempre envolvendo esse creme até engrossar no fogo médio. Até esse ponto aqui, onde a gente tem uma certa cremosidade. Não precisa cozinhar demais, porque ele não vai ficar duro por conta do creme de leite que está inserido junto ao leite condensado, então ele não vai ficar em ponto de brigadeiro. Esse é o ponto ideal. A gente então vai desligar o fogo e vai esperar esfriar para a gente servir com a nossa torta de tapioca. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão de untar o processo? Então vocês vão ver que ele fica bem lisinho, ó, que maravilha, fácil de soltar, não fica com excesso de farinha de trigo, não fica escuro e fica bem bonitinho, bem lisinho, tá vendo? E aí então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar um desses bolinhos, ó como fica bem macio, tá? Nós vamos colocar aqui por cima, meio que inclinando, para que possa, ó, grudar no nosso pratinho. A gente vem com aquele cremezinho aqui, ó, por cima, para dar também uma certa beleza, tá? A gente pode também colocar um pouquinho de calda de chocolate para poder dar um contraste melhor no prato. Na nossa sobremesa.
tá? E aí, próximo passo agora, degustar essa maravilha. Quer vir comigo? Vamos lá? Vou fazer esse sacrifício por vocês. Olha só que maravilha. Vamos lá? Ó a maciez desse bolo. Olha por dentro como fica. Olha aqui. Realmente maravilhoso. Muito bom, muito bom. Poderia ficar comendo aqui vários pedaços, mas pra gente finalizar nossa receita de hoje, tá aqui para você nosso bolo de tapioca macio, bem molhadinho, saboroso, com manglese de canela, perfeito para qualquer momento, qualquer hora. E ó, vida é boa.